Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos no dia 13 de março de 2025 e eu estou vindo aqui para ter uma conversa com vocês a respeito de um fenômeno que acontecerá nessa madrugada, na passagem, quando a gente passar para o dia 14, que é o fato de que amanhã, dia 14 de março de 2025, vamos ter um eclipse lunar total, que é um evento astrológico importante, né? Além da gente poder ver uma lua no céu, daí muito mais vermelha do que costuma ser, e isso ser uma visão encantadora, mas astrologicamente os eclipses sempre tiveram um significado, porque é um evento que sempre chamou a atenção dos antigos até hoje, então tem um significado em termos de energia. Quero lembrar, como sempre, que eu trabalho com uma astrologia que considera que os eventos astrológicos no céu, eles são como avisos de que determinadas e específicas energias estão sendo ativadas na psique de todos nós no planeta inteiro. Então, isso faz com que a gente tenda a sentir coisas, a agir de acordo com aquilo que a gente vai sentindo e também interfere no nosso pensamento, né? Então, vai interferir na nossa maneira de agir, de escolher as coisas, no mundo inteiro, em todas as pessoas, né? Então, os eclipses são considerados eventos energéticos importantes, porque eles acontecem, eles não são contínuos, né? Então, eu queria fazer esse encontro, até porque esse eclipse de amanhã, que vai acontecer às 3 horas e 50, mais ou menos em torno de 59 minutos, logo no iniciozinho do dia 14, né? Na madrugada, então, para nós aqui, né, do Brasil. E vai estar acontecendo com o Sol e com a Lua em torno dos 23 graus e 58 minutos. E é um eclipse que vai estar trazendo para nós um novo assunto. É como se o céu dissesse assim, olha, vocês têm vários assuntos de trabalho, mas tem um que mudou. Por quê? A gente vai ainda nesse mês de março, no final dele, no dia 27, viver um segundo eclipse, ainda no eixo Áries-Libra, que era onde estavam acontecendo os eclipses há 2 anos, e a gente vai ter essa mudança a partir do eclipse dessa madrugada, do dia 14, que passa a ser até 2027, são 2 anos, no eixo Virgem-Peixes. Então, isso tem essa importância de dizer, olha, tem um trabalho importante para vocês desenvolverem, no sentido de provocarem uma evolução de consciência em cada um de vocês durante esse período de 2027, independente dos outros trânsitos que estarão acontecendo, ok? Então, a gente entender dessa forma. Bom, então, é um tempo longo, né? Que mostra a importância do trabalho que a gente está sendo convidado a realizar, como sempre. Eu digo sempre que a gente não veio aqui para passar férias, né? Isso aqui não é um playground. Isso aqui é um planeta de trabalho, na verdade, né? Então, a gente vai ter uma lua em Virgem fazendo oposição ao Sol em Peixes, tá, pessoal? Sendo que essa lua, do eclipse, ela faz também uma oposição, ela está oposta ao Sol e ela está acompanhada de Saturno e de Netuno, né? Esses dois estão juntos. Então, ela vai estar se relacionando, na verdade, com vários planetas transpessoais, como a gente vai ver. Essa lua, ela, além de estar eclipsada, então, está em oposição ao Sol, ela também faz um trígono com Urano, um trígono com Plutão e faz essa oposição Saturno-Netuno. Então, que eu falei há pouco. Então, porque o Saturno e o Netuno estão junto do Sol, tá, pessoal?
estou em Peixes, juntinho do Sol. Então, essa Lua ela está conectada com esses planetas transpessoais, que são as forças celestes que ressoam com a nossa capacidade de transcendermos, de irmos além do que a gente já foi até agora, sabe? Da gente poder fazer conexão com aspectos em nós que vão além da instintualidade até da nossa humanidade. De certa forma, da gente viver mudanças e transformações que permitem que a gente experimente o sublime que existe dentro de nós. E essa Lua, ela está fazendo o trígono com Urano, trígono com, que é o planeta revolucionário, né, de trazer o novo, a criatividade, o Plutão, que é a força da transformação e da regeneração. Né? Então, essa Lua ela tem uma importância enorme, porque o eclipse já é importante, com todas essas configurações em volta, né, desse eclipse, né, com esse Sol também junto de Saturno e Netuno. Tudo isso fala assim, olha, o assunto é profundo, é importante e precisa ser prestado atenção, né? Então, as ativações psíquicas desse eclipse, com todo esse enredo, eles vão acontecer em todos nós, no mundo inteiro, em todas as pessoas. Sempre tem um número grande de gente que não se conecta, né? Nem com isso e nem com outras coisas importantes da sua vida. Mas, na verdade, ativa todo mundo. Agora, os signos que vão sentir mais, vamos dizer assim, o efeito desse eclipse, que os eclipses, vocês sabem que tem um efeito de uns 6 meses na frente, são os signos que fazem, vamos dizer assim, uma relação direta com o eclipse, portanto, são o pessoal que tem pontos importantes em 4 signos, ou muitos planetas nesses 4 signos, né? Que é o pessoal de Virgem, é o pessoal de Peixes, Virgem onde está a Lua, Peixes onde está o Sol, Saturno e Netuno, o pessoal de Gêmeos e o pessoal de Sagitário. Mas, na verdade, todo mundo está sendo ativado, como eu disse antes, e é bom a gente não esquecer. Então, o que tem tanta coisa nesse eclipse que eu fiz uma cola aqui para mim, hein? Então, a Lua de Virgem é uma lua que ela traz uma energia, ou ela ativa em nós uma energia de organização, né? Da nossa organização, da nossa clareza emocional, do nosso senso de segurança, da nossa segurança emocional relacionada com a nossa capacidade produtiva. E, portanto, uma lua em Virgem que precisa muito saber o que eu produzo. E aí a gente pode olhar para Virgem como ter um olhar muito objetivo em termos do que eu produzo em termos de trabalho, mas isso pode ser aprofundado e ampliado, o que eu produzo como ser humano, né? Para mim e para tudo que está à minha volta. Agora, então, essa lua em Virgem, ela vai estar ativando isso tudo no nível pessoal, como eu falei antes, e no nível coletivo, sabe? No corpo coletivo, na psique coletiva de toda a humanidade. Bom, só que esta lua em Virgem, sempre que eu venho falar aqui, aparece um bichinho aqui que fica voando em volta de mim, olha só. Sempre que acontece um eclipse da lua, essa lua está sendo momentaneamente apagada, não é? Ela está sendo eclipsada. Por isso, esse eclipse nos alerta muito, sabe? Para que a gente trabalhe a nossa cabeça e o nosso coração no lugar. Porque todo o discernimento virginiano tende a estar comprometido. Então, sim, a lua está dizendo... Desculpa, meu filho ligou, provavelmente é uma netinha querendo falar comigo. Então, depois eu ligo para eles. Então, o que acontece? Essa lua, ela está, inclusive, fazendo conjunção com o nó do sul e
ser oposição ao nó do norte. Então, tem uma chamada muito forte, assim, de um trabalho que é um trabalho muito profundo, tá, gente? Então, e aí, quando ela fica eclipsada, ela instala uma tendência em nós à desorganização, sabe? A desorganização psíquica nossa e a desorganização das coisas à nossa volta. Um tanto da gente perder a lógica para estar lidando com as coisas e perder também a própria eficiência de fazer as coisas de alguma forma funcionarem. Logo, esse eclipse, uma das características dele é nos convidar para que a gente esteja fortemente ligado vamos dizer assim, na nossa organização pessoal, interna, mas também externa, das coisas do nosso dia a dia. Que a gente possa estar, sabe, em vez de ficar postergando, adiando coisas que são estruturantes e organizacionais da nossa vida, do nosso trabalho, que essas coisas precisam ser vistas, das nossas relações, enfim, de tudo que é importante. Essa palavra organização, ela precisa ser ampliada. E a gente olhar para isso para evitar, na verdade, a instalação de problemas, que ao não serem essas coisas que são do nosso cotidiano e tal, não serem resolvidas, vão se acumulando e tem uma hora que aquilo traz um monte de consequências, não é verdade? Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Vocês vão ver que eu vou falar a palavra cuidado 1000 vezes aqui em relação a esse eclipse, porque ela é de uma importância gigante a partir dessa configuração. Então, é um tempo também da gente rever os temas relacionados com o nosso trabalho, sabe? O que esse trabalho que a gente faz significa para a gente? O que a gente precisa mudar nesse trabalho? Que pendências nós temos em relação ao nosso trabalho? Em relação a nós mesmos e em relação ao próprio trabalho que a gente precisa fazer. Bom, Virgem nos traz um outro tema muito importante, que é a gente cuidar da nossa saúde em todos os níveis. A nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, está sendo nesses 6 meses chamado muito, e daqui para frente, na verdade até 2027, a gente tem muito cuidado com tudo que é referente à nossa saúde. De certa maneira, a gente também se preocupar de organizar a nossa vida prática de maneira que ela seja vista responsavelmente, mas que ela não impeça o ser sensível que existe em cada um de nós, porque essa tendência, né, da gente se largar para ter que fazer as coisas, ela já está instalada na maior parte das pessoas, e se a gente der bobeira, a gente cai nisso. E essa lua pede que a gente, esse eclipse pede para que a gente desperte para isso, que a gente olhe para isso, para que a gente equilibre esses aspectos, sabe, desse ser sensível que envolve o nosso sentir e o desenvolvimento da nossa espiritualidade, porque também esse eclipse vem chamar, exatamente porque está junto dos planetas transpessoais, vem nos convidar a uma ampliação da nossa relação espiritual, nossa com a vida como um todo, né, através da nossa consciência. Então, vai ser muito importante a gente conhecer os nossos limites, né, em todos os níveis, né, no nível objetivo também, a gente aprender a poder dizer não posso fazer isso, por uma responsabilidade espiritual, mas e também para a gente não ficar relapsos e relapsas e perder a ordem das coisas também, porque aí a complicação e os problemas se instalam. Quer dizer, é um difícil equilíbrio, mas necessário da gente desenvolver nesse momento para ele ficar cada vez mais introjetado dentro de nós, né? Logo, nós vamos, nesse período, precisar redefinir várias vezes quais são as nossas prioridades. Por que são prioridades, né? Por que a gente vai eleger dedicar a nossa energia, o nosso tempo para aquilo em vez daquilo outro, né? Para que a gente faça as escolhas, então, com muito discernimento e com muita consciência, já que tem essa tendência a uma confusão, né? Esse eclipse vai nos convidar também, gente, a trabalhar muito o que eu costumo chamar de
purificação versus contaminação. A purificação que eu estou chamando aqui não é que a gente tenha que ficar, sei lá, pessoas puras no sentido de santidades, não é isso. Mas realmente a gente viver os processos, virgem rege os processos e ela vai estar eclipsada, né? Então a gente tem que fazer um esforço para isso, de viver os processos de transformação dos padrões que nos deixam aquém do que a gente deve ser, que a gente tem o direito de ser, sabe, na nossa vida. E evitar as contaminações. E aí as contaminações de energia, né? Porque às vezes a gente esponja como está em volta e a gente sabe que o inconsciente coletivo está muito denso. Então a gente tem que ter uma percepção de, peraí, deixa eu dar uma cuidada, deixa eu dar uma esvaziada, sabe? Porque tem uma importância enorme, esse tempo é muito propício, já estava, e com esse eclipse ainda vem sinalizar a importância da gente olhar para isso tudo. A contaminação das nossas ideias, porque até segunda-feira, na meditação do Tornar-se Presente, que está salva aqui no Instagram da Terra de Rudá e no YouTube, no canal Sérgio Seixas e Lígia Franklin, eu falei muito de todas as artimanhas que existem para fazer com que a gente não reflita sobre as coisas. E aí a gente passa a ser facilmente contaminado pelas ideias do lado de fora sem reflexão. E também as contaminações físicas, de saúde física, literalmente, que já era um tema que vinha vindo, porque a gente vem de uma energia também pisciana muito intensa, que favorece as contaminações, e esse eclipse ainda intensifica essas possibilidades. E aí, no nível mais pessoal, a gente tem a oportunidade de, estando alerta, poder identificar nossos padrões de escapismo, de falta de comprometimento, de não querer se comprometer com alguma coisa, para que a gente possa se debruçar sobre isso, gente, e diga, mas por que eu não quero me comprometer? Talvez tenha razão, né? Talvez não seja para a gente se comprometer, mas às vezes os medos fazem, as inseguranças fazem com que a gente já não se entregue e não estabeleça compromisso com certas situações afetivas ou não, né? Objetivas, inclusive, porque tem aquela vozinha do medo dizendo que a gente não vai conseguir, que vai dar tudo errado, que sei lá o quê, antes da gente até se preparar e fazer contato se aquilo tem um significado importante para nós. E se tem, né, eu preciso me preparar para poder me comprometer e ir aprendendo junto com o processo, com honestidade e com verdade. Então vão acontecer coisas da nossa vida, porque a gente já sabe que os processos que a gente vive dentro, eles acontecem muitas vezes porque do lado de fora se constelam situações objetivas que tocam nesses processos. Então, a gente vai ter oportunidade para perceber também o nosso nível de rigidez diante das coisas, ou então de falta de limite, os dois extremos, né? Para que a gente possa equilibrar isso. O desejo de controlar tudo, né? Por causa dos medos, e também as nossas fixações. Às vezes a gente fica com aquela ideia fixa. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Asterix tem um cachorrinho chamado... quando eu era jovem, Asterix era muito lido, né? Uma revista em quadrinho. E ele tinha um cachorrinho, e tem, né, ainda, porque existe até hoje, chamado ideia fixa. E eu achava isso super interessante, porque era uma forma de lembrar a gente essa tendência da gente ficar ali, né? E aí se desconectar de cuidar das outras coisas, que tem uma importância muito grande. E se a gente consegue se trabalhar nesse sentido mais profundo, nós vamos poder confiar e valorizar mais e entender mais, inclusive, as nossas intuições, que vão estar mais ampliadas agora, nesse período. Os nossos insights, para que eles possam nos orientar. Porque se a gente estiver todo misturado com esses padrões que eu acabei de falar, às vezes a gente não pode aproveitar, nem percebe as nossas intuições, ou elas ficam confusas, e em vez de orientar, nos deixam mais confusos e confusas ainda. Bom, também acho que esse eclipse está nos convidando para que a gente reveja
a nossa vida espiritual, o quanto eu tenho uma intimidade com o sagrado, cotidiana, todo dia, o quanto eu posso ver o sagrado em tudo na minha vida, mesmo nas coisas difíceis, o quanto a minha espiritualidade me liberta e me encoraja, em vez de me colocar medos e me deixar na situação do desamparo. Porque se isso acontece, a gente está sendo, nesse momento, chamado a rever, a tentar conhecer mais sobre a espiritualidade, se dedicar mais, de repente, à nossa meditação, a poder conversar com outras pessoas sobre esse tema, a conhecer mais os diversos, vamos dizer assim, princípios espirituais que existem para me fortalecer e poder viver essa espiritualidade muito ampla, né? Bom, além de tudo isso, gente, o tema que eu esqueci de falar, que eu tenho que lembrar, é tanta coisa, né? Caramba! Mas é isso mesmo, né? A gente está aqui para isso. Quando eu falei do tema da saúde, né, da gente se cuidar, da saúde física também, esse eclipse durante esse período pode nos chamar a atenção para isso através de situações coletivas, aí falando coletivamente, né, de surgirem problemas ligados a saneamento público, a saneamento geral. Então, podem surgir problemas com água, com alimentos, com a produção de alimentos, que parece que a coisa já está pegando antes até do eclipse mesmo, né, que a gente está vendo. A gente vai ter que cuidar muito da nossa alimentação saudável, né, além do fato aí né, tem uma ameaça em relação à produção de alimentos mesmo, né, e cuidar muito em relação às crises, vamos dizer assim, de saúde psíquica, de saúde emocional, a nossa e do coletivo. E, novamente, para a gente não ser arrastado para quando a saúde psíquica coletiva demonstrar a sua insanidade. E a gente poder, nesse momento, pela nossa consciência, bancar a nossa diferença e a gente poder ficar, vamos dizer assim, verticalizados e verticalizadas diante de uma situação caótica. Por quê? Esse eclipse, a falta da lógica, do discernimento e tudo mais, dentro do nível de consciência que a gente percebe que um grande número de pessoas no mundo ainda estão estacionados, tende a trazer no nível coletivo, né? Se no nível pessoal mexe com a saúde psíquica, no nível coletivo também. Isso pode significar essa experiência um tanto de caos, de grande confusão, que já está também constelada, que a gente está vendo, a velocidade das mudanças e de notícias que às vezes não parecem que não tem pé nem cabeça, né, gente? Mas isso a gente precisa entender como essa provocação, eu digo sempre isso, já dizia muito antes desses tempos aqui, se tem muita confusão aonde eu estou, isso está me chamando para que eu me centre. Tem uma história relacionada com a China, eu vou contar durante a semana, senão isso aqui vai ficar muito comprido. Vou ver se no final de semana eu relembro essa história, então. Mas que tem muito a ver com isso. Aí eu faço um videozinho. Que essa questão de quanto mais a confusão externa, a tendência da maior parte das pessoas é entrar na confusão. E não compreender que isso é um chamado para que a gente fortaleça o nosso centramento e o nosso discernimento, tá certo? Então é muito, muito isso. Bom, diante do que eu falei até agora, volto a falar aqui. A palavra cuidado, o exercício do cuidado em todos os níveis. Não do medo, mas da gente ser cuidadoso, cuidadosos, sabe? Com a gente mesmo, em todos os níveis, com as nossas relações com o nosso entorno. É uma demanda desse período, assim, gigantesca, né? Parece que a lua se apaga para mostrar a necessidade disso, né? O que mais que eu acho que pode acontecer com muita frequência diante desse eclipse, né? E depois dos outros também, dentro desse eixo, né? É que talvez os fatos e as situações complexas do mundo que antes não estavam nos afetando muito diretamente, a gente estava olhando mais como espectador, ou muitas pessoas estavam fazendo assim, né? Então não estavam sentindo diretamente o que estava acontecendo no mundo,
mas podem passar a ser afetadas, e a gente pode ser afetado mais, né, por esses acontecimentos e as situações de inconsciência e de confusão no mundo. Então, novamente, um grande cuidado, minha gente, tá? A gente precisa se cuidar para a gente não se alienar, no sentido de, sabe, não querer nem saber do que está acontecendo em volta. Não dá, porque nós somos uma rede. Querendo ou não, a gente acaba sendo afetado. Então, a gente saber um tanto, compreender o que está acontecendo, tem uma certa importância. Mas, novamente, com o cuidado de saber dos nossos limites e desenvolver o nosso centramento, sabe? Para que esse caos produzido externamente absolutamente não nos arraste, mas não faça com que a gente fique frio e indiferente, muito pelo contrário, né? Esse eclipse que envolve o Sol em Peixes, fazendo conjunção com Saturno em Peixes nos últimos graus, sabe? Ativa muito, então, essa condição Sol-Saturno em Peixes, né? O que representa uma intensificação da nossa percepção, né, da realidade dura. Por isso que a gente tende a ficar mais afetado, sabe? Da nossa percepção do sofrimento, que se a gente não está percebendo o nosso só, mas da gente perceber do entorno, sabe? E da limitação e dos impedimentos, das dificuldades, do lado duro das pessoas que constroem a vida sendo dura, sabe? A gente ter essa percepção muito mais forte a partir desse eclipse. E isso é necessário, porque eu acredito que a gente que tem se trabalhado no nível de consciência maior já há algum tempo, a gente está percebendo, mas tem muita gente no mundo que não está. Então, é necessário que a gente possa olhar para isso. Agora, eu vejo também muitas pessoas que têm o interesse de desenvolvimento espiritual, mas que entendem esse desenvolvimento espiritual como uma bolha fechada. E não é isso. Tudo é uma questão de equilíbrio. E se a gente desenvolve a nossa consciência, é para a gente contribuir com o nosso entorno, não é verdade? Não é para que eu viva aqui na minha bolha, no meu cantinho, uma situação de bem-estar, porque isso acaba se reduzindo a um egocentrismo, né? Então, esse eclipse vai tocar nisso tudo. Ele quer, então, nos provocar um assunto assim muito forte, gente. É provocar literalmente um despertar. Se a dificuldade e o caos, digamos assim, provocar um despertar na nossa consciência para a realidade, sabe? Portanto, nos provocando uma ruptura com as nossas ilusões, com as nossas expectativas, desde dentro da nossa vida pessoal, quanto na vida coletiva, como eu tenho que lembrar toda hora, né? É como se fosse um eclipse que a lua apaga um pouco, mas é com a motivação de, na verdade, romper com a cortina da neblina, do fog, que muitas vezes impede da gente ver as coisas, né? Então, ela apaga para acender mais forte, digamos assim, a nossa consciência, né? E isso, novamente, na vida pessoal e coletiva, né? Provavelmente a gente, então, com isso também vai se dar conta mais fortemente das manipulações. Sejam as que a gente faz, sejam as que fazem conosco. Novamente, na vida pessoal ou coletiva, as mentiras vão ficar mais evidentes. Muita coisa que estava escondida deve aparecer mais ainda. Está aparecendo, né? Mas isso deve se intensificar ainda nos próximos meses, né? Então, aquela sensação, eu acho que, nossa, o mundo enlouqueceu, né? O mundo pirou, né? Pode provocar em muitas pessoas também uma sensação de desmotivação. Para que eu vou ficar me trabalhando? Para que eu vou, sabe? A desmotivação e o cansaço, né? Então, mais uma vez eu digo assim, olha, isso, em vez de nos provocar isso, claro que a hora tem momentos, nós somos humanos, que eu vou, chega, né? Eu também tenho isso. Ai, que horror, que absurdo, né? Mas a consciência nesse período tem que ser maior para a gente ter certeza que cada um de nós nasceu e está vivo ou está viva aqui,
nesse período, não é uma questão de sorte ou azar, não é uma questão, não é à toa. Nós estamos aqui porque nós individualmente precisamos passar pelo aquilo que estamos passando, porque esse passar é que vai desenvolver o que é necessário para que a gente possa ter uma ampliação de consciência muito mais acelerada, que é a finalidade desse nosso tempo, digamos assim, e para que a gente possa contribuir com o entorno a partir dessa ampliação. Então, não adianta a gente ficar na desmotivação. A motivação tem que ser a consciência da necessidade desse processo, entende, gente? E isso não é muito fácil, não, né? Mas é disso que se trata, digamos assim, né? Mas, além desse cuidado objetivo pessoal que eu estava falando, por isso que ele é tão necessário para a gente dar conta disso tudo, a gente também se cuida através da frequência com as nossas relações afetivas bem estruturadas, com as nossas amizades, com as boas conversas, da gente se aproximar nesse período mais do que nunca dos conhecimentos nutridores, daqueles que dão né, dentro da gente, e que então a gente percebe que nós não estamos sozinhos, porque somos uma rede cósmica, mas não estamos sozinhos também no nosso sentir, porque se tem conhecimentos, é porque outras pessoas já vivenciaram coisas que geraram nelas um despertar e elas deixaram compartilhado conosco, para que a gente possa ler, estudar, saber, desenvolver uma sabedoria. A sabedoria inspiradora nesse período é super importante. Novamente, o contato com a natureza, de todas as formas que a gente possa fazer. Se a gente mora numa cidade, eu estou aqui cercada por ela. Mas uma grande parte da minha vida eu morei na cidade do Rio de Janeiro, e aí estou indo lá toda hora. Então, e tem outras cidades que têm menos natureza até do que o Rio. A gente é muito abençoado nesse sentido, né? Mas sempre tem uma árvore no meio do caminho, sempre tem uma flor, sempre tem um bicho, né? E da gente fazer esse contato no cotidiano e se possível, né, poder ter de vez em quando um contato mais íntimo com a natureza, né, observar esse livro sagrado que ela é, maravilhoso e tal. E aí eu acho que o conjunto de tudo isso acaba não só fazendo a nossa vida ficar com uma qualidade muito mais profunda e maior, quanto nos sustenta, né? Nos dá o alimento necessário, a energia necessária para a gente estar cumprindo, né, com o que precisa cumprir nesse período. E aí, por fim, eu queria relembrar que esse eclipse acontece trazendo todos esses temas, mas como ele acontece junto com uma característica celeste também, desses trígonos e sextis, digamos assim, com alguns planetas tão importantes, os transpessoais. Então eu vou só relembrar para vocês que o Sol está fazendo conjunção com Netuno, que é um planeta transpessoal, e com Saturno, que é um planeta social, que fala das coisas coletivas, no signo de Peixes, que é um signo de profundidade, de espiritualidade, de conhecimento psicológico, na sua luminosidade das artes. Esse Sol está fazendo oposição à Lua, que está em Virgem, que a gente falou tanto agora. Agora, esse Sol está fazendo sextil, que é um aspecto de fluidez com Plutão, como eu disse no início, com o planeta da transformação. E o Plutão faz trígono com a Lua, facilitando as transformações dos padrões emocionais, da cura, da regeneração, das nossas relações familiares, inclusive, hein, gente? Porque Lua tem a ver com família, sabe, também, com nação. Bom, esta Lua faz um trígono com Urano em Touro, que está mexendo com novos valores. Vamos inovar nossos valores, aquilo que a gente considera que é importante, né? E ampliar isso, levar isso para uma esfera mais ampla e elevada. E esse Urano faz sextil com o Sol e com Netuno. Então, essa configuração favorece para que a gente possa realizar esse trabalho tão profundo e tão desafiador, que é lidar de um lado com o caos e outro lado com o despertar. E não só o despertar,
mas um despertar com uma construção de um estar no mundo de uma forma cada vez mais consciente, e por isso mesmo a consciência, o amor, né, como a gente sempre diz na Terra de Rudá, consciência e amor são sinônimos, um não vive sem o outro, possa estar sendo vitorioso, possa estar ganhando território dentro desse mundo que se desencaminhou de uma forma muito forte, não resta dúvida. Mas é isso que eu acho que esse eclipse, nesse período todo, que a gente está vivendo, junto com os outros aspectos que aparecem no céu e que vão estar aparecendo ao longo do ano, estão nos convidando. Então, gente, que sejamos, né, os cuidadosos da consciência em nós e em todos, tá certo? Eu vou deixar salvo aqui essa live. Se vocês acharem que ela pode ajudar, ou inspirar, ou esclarecer outras pessoas, eu vou pedir que compartilhem, que não é para compartilhar a minha fala, o meu trabalho, não. É porque eu sinto mesmo que a gente está vivendo esse período de uma força, sabe? Muito, 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 muito importante. Então, essa ampliação de consciência que é necessária ser feita, a gente pode ser veículo dela. Isso pode ser um material que ajude as pessoas, até porque assim, o eclipse acontece, passou. Não, essa energia fica vibrando por uns 6 meses aí na frente, né, gente? Então, muito forte no primeiro mês, mas continua. Então, é isso. E depois a gente continua nossas conversas aqui, né, a cada vez que houver algo importante, tá certo? Muito obrigado pela companhia. Um beijo. Tchau, tchau.